Bem-vindos ao programa Elga e Você, que já começou. Eu sou a Elga Figueiredo e vou acompanhar vocês na próxima hora só com conteúdo com muita credibilidade. E já confira aí o nosso super programa de hoje. A gente criou esse ambiente aqui onde a mulher consegue fazer a sua mamografia, o seu ultrassom transvaginal, o seu ultrassom de mama, ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen e a densitometria isolada de todo o restante da clínica. Nós mulheres precisamos nos cuidar. E esse mês de outubro ele vem com essa pegada. A medicina preventiva é e deveria ser a medicina carro-chefe do nosso país. Caráter é a minha forma de pensar e agir no mundo. Com você, eu tenho uma forma de pensar e agir. Com outra pessoa, eu vou ter a mesma forma de pensar e agir. Compreende? Então eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Tá? Esse é o meu caráter. Você não precisa concordar com o que eu acredito. Você não precisa concordar com o que eu penso comigo para dizer se eu tenho ou não tenho caráter. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já está no ar. A partir de agora temos um bate-papo fantástico que vocês já estão vendo ao lado de quem eu estou. Doutora Natasha Silessarenko, sempre nos recebendo muito bem aqui na Vida Diagnóstico e Saúde. E eu te agradeço muito, doutora, por essa parceria e por essa oportunidade de termos esse tempinho com alguém que, olha, faz do seu dia a dia em busca de melhorar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento, trazendo muita saúde. Então, muito obrigada, doutora. Quem agradece somos nós aqui da Vida. É sempre um prazer ter você, a sua equipe aqui conosco, levando informações aí por todo esse Mato Grosso e até mais do que isso, né? Porque fica aí na internet, fica aí disponível em vários canais e isso realmente faz com que essa informação, com que as pessoas fiquem mais sabidas. É verdade. E nós temos aí um laço muito forte com a saúde, através da Vida, através da doutora Natasha Silessarenko. Então, nesse mês de outubro, que é um mês tão importante, que nós falamos de saúde da mulher, porque além do câncer de mama, é um mês que já está englobando outras patologias, outros tipos de cânceres também, né, doutora? E a Vida tem um espaço preparado para atender essas mulheres que, às vezes, assim, não se sentem tão acolhidas nesse momento de fazer o seu exame. Então, nós estamos aqui no Espaço Mulher, né, doutora? A gente, quando criou esse Espaço Mulher há 5 anos atrás, a ideia era exatamente essa, que a mulher chegasse aqui, colocasse a sua roupinha, que a gente preparou uma roupa bem especial, uma camisa com amarradinho aqui no ombro, uma saia envelope, que é para a mulher não ficar com aquele avental lá que fica mostrando o bumbum, que ela fica super desconfortável. E muitas vezes, o que é pior, Elga, junto de homens. Então, a gente criou esse ambiente aqui onde a mulher consegue fazer a sua mamografia, o seu ultrassom transvaginal, o seu ultrassom de mama, ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen e a densitometria isolada de todo o restante da clínica. Então, ela chega, coloca a roupinha dela e vai fazer a sua tríade clássica dos exames, né, que a gente chama, que é a ultrassom transvaginal, mamografia, densitometria. Nós, mulheres, precisamos nos cuidar. E esse mês de outubro, ele vem com essa pegada, né, de que a mulher tem que se cuidar, porque nós, mulheres, estamos sempre cuidando da saúde de todos. Da saúde dos nossos filhos, da saúde dos nossos maridos, do nosso marido, né? Dos não, né? Dos pais, dos irmãos, das irmãs, dos avós. E muitas vezes esquecemos de nós.
Mas para poder cuidar da saúde dos outros, a gente precisa estar com a nossa saúde bem cuidada. E o outubro traz isso, por isso chama Outubro Rosa, que é esse mês que faz aí a conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas como você muito bem falou, Elga, não é só o câncer de mama, a gente tem aí outros exames que são tão importantes quanto a triagem para o câncer de mama. Então a gente tem a triagem através do Papa Nicolau para o câncer de colo de útero, a gente tem a colonoscopia para a triagem do câncer de intestino, que é um câncer extremamente importante e que todo mundo, a partir dos 50 anos, tem que fazer esse exame, ou antes disso, se houver na família história familiar de câncer de intestino ou alteração no hábito intestinal. Então, a pessoa que evacuava a cada 2, 3 dias, passa a evacuar todos os dias, ter diarreia, isso pode realmente indicar que algo não vai bem e precisa ser investigado. Além dos exames de sangue, né? A gente sempre pensa, fala, vou fazer um check-up. Fala em check-up, a gente pensa só no coração. Sim. E, na verdade, a gente tem aí vários outros órgãos e tecidos e sistemas que precisam ser vistos. Então, na mulher, sem sombra de dúvidas, a mama tem uma importância fundamental, porque é o câncer mais frequente, só perde para o câncer de pele, não melanoma. O câncer de colo de útero, o câncer de intestino, os cânceres de pele, como a gente muito bem falou, e os exames de sangue também ajudam muitas vezes a diagnosticar aí uma anemia, um problema de rim, um problema de fígado, enfim, são vários os exames que a mulher deve fazer, mas para tudo isso ela deve contar com a ajuda de um médico que a oriente quais exames fazer, para que ela realmente esteja aí amparada e bem cuidada. Doutora, para quem está nos assistindo e tenha essa curiosidade, a mulher, ela vem até a vida, é atendida pelos profissionais que estão na recepção e já é direcionada aqui para o espaço com tudo pronto, já com todos os exames que ela necessita fazer, a título de prevenção? Então, a gente tem um produto que é o check-up, que ela pode contratar e ela vem um dia, chega às 6h30 da manhã, começa fazendo coleta de sangue e vai fazendo os exames ao longo do dia. É o único check-up do Brasil que inclui colonoscopia e endoscopia feitas no mesmo dia, com preparo da colonoscopia. A gente tem 2 salas para o preparo da colonoscopia aqui. Então, se ela contrata esse produto, ela não precisa de pedido médico, ela não precisa de nada. Mas ela também não é chegar aqui e fazer, ela tem que agendar, porque é um produto que tem muita procura e as pessoas muitas vezes têm 2, 3 já no dia, não dá para a gente absorver. Então, ela precisa preencher um questionário dizendo como é que é as condições de vida, o que ela sente, para a gente poder fazer até um check-up bem personalizado para aquele caso em especial. Agora, se ela tem convênio e o médico pede os exames, ela consegue fazer aqui na vida os exames de sangue, a densitometria, ultrassom, a mamografia, ela consegue fazer uma consulta com cardiologista, ela consegue fazer uma consulta com oftalmologista, com dermatologista, com ginecologista e fazer os exames e consultas todos aqui. Essa é a cultura aqui da vida, né? Que o paciente venha e consiga resolver todos os problemas referentes aí a exames, a consultas num lugar só. É esse conforto e essa comodidade que a gente quer dar para o paciente, tudo isso dentro de uma empresa também sustentável. Com certeza, a gente sempre fala da sustentabilidade aqui da Vida Diagnóstico e Saúde. A medicina preventiva é e deveria ser a medicina carro-chefe do nosso país. É para diagnosticar precocemente, porque uma vez diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito maior. Falando em prevenção, doutora, o que eu acho extremamente interessante é o quanto vocês fazem esse alerta que quanto antes a mulher, aliás, é melhor, ter a responsabilidade com seus exames preventivos, você evita tipo assim, você chegar em um momento que as doenças já estão em um estágio mais avançado. Então, a prevenção, hoje em dia, evita um problema muito maior futuro, né? Sem sombra de dúvidas. A medicina preventiva é e deveria ser a medicina carro-chefe do nosso país, mas infelizmente isso não acontece. Quando a gente fala a nível de SUS, do Sistema Único de Saúde, a atenção primária deveria ser a força maior desse sistema, que é uma atenção aí
que faz a promoção e a prevenção da saúde. Assim como os exames de check-up, é para prevenir, é para diagnosticar precocemente, porque uma vez diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito maior. Tem um trabalho canadense, Elga, que mostra que é muito interessante, que se você pegar 1.000 mulheres entre 50 e 69 anos e fizer mamografia sistemática a cada 2 anos, uma delas você vai pegar um câncer de mama e vai conseguir fazer com que essa paciente aí tenha uma evolução muito melhor. Então a gente sabe que o câncer nada mais é do que uma proliferação desorganizada de células anormais. E que todo tempo a gente está fazendo câncer, sabia? Nossa. Sério. Todo mundo assustou agora. Na verdade a gente produz essas células anormais, só que quando o nosso sistema imune está bom, a gente tem umas células responsáveis por ir lá e acabar com essas células anormais. Se existe aí um desbalanço ou um fator de risco muito grande para o desenvolvimento do câncer, uma alteração genética, isso se perde, e aí a pessoa então desenvolve o câncer, que nada mais é, então, como eu falei, do que essa proliferação desorganizada, desorganizada de células tumorais, que pode invadir os tecidos e dar as metástases e tal. Então, o câncer de mama, que é o grande, digamos assim, o grande carro-chefe que se faz muita referência durante o mês de outubro, é o câncer mais comum na mulher. Só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma epidermoide, o basocelular, que são mais comuns ainda, tá? Então, por isso a importância de se frequentar um dermatologista anualmente, fazer um exame chamado dermatoscopia, que o dermatologista olha com uma lâmpadazinha especial toda a pele para ver se tem aí alguma lesão sugestiva de ser um câncer. Então, a mulher, ela deve fazer anualmente os seus exames, ir ao médico, fazer o autoexame. Então, se examinar na frente do espelho, a mulher conhece a sua mama, então dedilhar sobre a mama, ver se acha algum caroço. Agora, só o autoexame não é suficiente. Então, tem mulheres que se examinam e falam, não tem nada, tá tudo bem. Não pode. Junto com o autoexame, a mulher deve ir ao ginecologista para colher o seu exame. Então, o médico faz a avaliação da mama, colhe o Papa Nicolau e, dependendo da idade, dependendo da história familiar, ele encaminha para fazer a mamografia. Pelo Ministério da Saúde, se recomenda a mamografia a partir dos 50 anos, até os 69 anos. Agora, as sociedades brasileiras de ginecologia, obstetrícia, de mastologia já recomendam a partir dos 40. Antes disso, se houver parentes de primeiro grau com tumor de mama. O que é parente de primeiro grau? Mãe, irmã ou filha. Então, tendo mãe, irmã ou filha com tumor de mama, essa mulher vai começar antes a sua triagem, né? Os seus exames para detecção do câncer de mama. Ou se tiver história de câncer de mama em homens. Você sabia que homem tem câncer de mama? Doutora, foi realmente uma pauta muito interessante que nós conseguimos trazer aqui para o programa. Fizemos uma entrevista com um paciente da Oncolog, que também está aqui na vida fazendo o atendimento, e ele contou toda a sua história e como ele descobriu, foi diagnosticado positivo. E um homem, é bom mostrar isso, que o homem também precisa ter essa atenção, né, doutora? É muito importante. E quando o homem tem, a chance de ser genético é maior. Apenas 1% do câncer de mama acomete os homens, mas pode acometer, porque o homem tem glândula mamária. Então, é muito importante que os homens também estejam atentos e, ao verificar qualquer alteração, procure o médico. E o que uma pessoa com câncer de mama sente? Na imensa maioria das vezes não sente nada. Que é silencioso. Ele é silencioso, ele não dói. Caroço que dói, em geral, não é câncer. Então, é importante que a mulher faça seu autoexame, procure o ginecologista, se ela tem história familiar de câncer de mama ou de câncer de ovário, de câncer de útero, que ela fique mais ligada, porque pode existir aí uma certa natureza genética. 10% apenas dos cânceres de mama são de natureza genética. Então, não é a maioria, mas hoje já se sabe, tem exames laboratoriais específicos para o diagnóstico dessa mutação própria do câncer de mama na mulher. Ela arrasa, né, minha gente? Olha, doutora, tenho que te agradecer muito por essa oportunidade de termos você junto com a gente, trazendo essa informação e
mostrando para as pessoas um caminho novo, o caminho da prevenção, o caminho da responsabilidade, as mulheres se cuidarem primeiramente para poder ajudar as outras pessoas. Então a gente fica muito feliz também por vocês criarem um espaço como esse para facilitar aí que essa mulher venha e tenha essa responsabilidade com a sua saúde. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, e eu só queria deixar aqui um lembrete que é muito importante, alguns fatores de risco para o câncer de mama. Então, a obesidade, a mulher que está acima do peso, a mulher que faz uso de bebida alcoólica com muita regularidade, a mulher que fuma, a mulher que é sedentária, que não faz atividade física. Esses são alguns dos fatores de risco que fazem com que essa mulher possa vir a ter uma chance maior de ter um câncer de mama. Então, vejam, gente, são coisas que previnem qualquer outra doença. Então, não ser obeso, não beber, não fumar, fazer atividade física. Então, isso faz parte aí de toda uma qualidade de vida, né? Então, é um estilo, né, doutora? Exatamente. Então, são escolhas. Então, outra coisa também, quando a mulher tem a menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, ou quando ela deixa de menstruar depois dos 55, tem uma menopausa mais tardia. Então, todas essas, ou não ter filhos, ou ter filho após os 30 anos, são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Mas o mais importante que eu vejo aqui, minha gente, que não é só para a prevenção do câncer de mama, mas também de uma série de outras doenças, é que a mulher procure manter o seu peso habitual, não faça uso de bebida alcoólica com frequência, no final de semana, um pouquinho ali é bom, mas não exagerar na bebida alcoólica, evitar de fumar e fazer atividade física. O sedentarismo realmente é muito ruim não só para como um fator de risco para câncer de mama, mas para uma série de outras doenças. Recado mais que dado, minha gente, com informações muito privilegiadas, que eu não sabia ainda, doutora. Olha, tô com o olho aqui arregalado. Doutora Natasha, sempre é maravilhoso estar ao seu lado, sua energia é incrível. E muito obrigada por nos receber tão bem mais uma vez. Quem agradece somos nós. A vida é muito feliz de ter essa parceria aí com você, Elga, que também é uma pessoa maravilhosa, que se preocupa em levar informação de qualidade. E isso a gente precisa fazer, desmistificar esse medo que as pessoas têm. Pessoas que nem falam a palavra câncer de medo. Mas nós estamos aqui para te ajudar, para fazer o diagnóstico precoce. E mais uma vez eu reforço, o diagnóstico precoce é igual à chance total e real de cura. Maravilha, né, minha gente? Doutora, obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada e até a próxima. Fantástico esse bate-papo, minha gente, mas o programa Elga e Você só está começando, só está esquentando. Voltamos diretamente lá do nosso estúdio. E chegou aquele momento que todos nós adoramos, porque é bate-papo com muito conteúdo, com ele, Carlos Campelo, sempre aqui, nos trazendo ensinamentos, compartilhando conosco todo o seu conhecimento. E a gente sempre te agradece, Campelo. Eu que agradeço a toda oportunidade e ao nosso público, né, Elga? Hoje, em especial, quero mandar um abraço aqui para Maria Lúcia Aguiar, que sempre acompanha a gente, deixou uma mensagem para nós. Que legal, Maria Lúcia Aguiar. Exato. Um beijo meu também, né? Nosso! Nós ficamos felizes demais com esse feedback, com esse carinho. É muito gostoso receber o carinho dos telespectadores, né, Campelo? Ainda mais que a gente faz um trabalho aqui, Elga, voltado para o desenvolvimento de todos os nossos telespectadores com muito carinho, com muito cuidado, né? Isso. Eu acredito, Campelo, que o despertar de cada um em busca do conhecimento, desenvolver realmente como ser humano, eu acho que isso é transformador na vida de todos, né? É libertador. Isso, perfeito, libertador. Libertador. Parece que a gente acorda de verdade, vê a vida de uma outra forma. Se sente mais leve. Isso. Acho que você realmente encontra o seu rumo, sabe? Ou pelo menos já começa a estar em busca dele, né? Encontra o seu propósito, né? Olha, o propósito não é muito fácil definir, não. A gente precisa realmente ir amadurecendo sobre isso, se questionando, fazendo as provocações em você. E a gente consegue, não é tão fácil, mas quando a gente chega, sabe, naquele resultado final, é maravilhoso.
E uma curiosidade que talvez para muitos não possa não ser, eu estava conversando com uma amiga hoje mais cedo, né, e ela falou muito do Romanos 8, que lá fala de propósito. Eu até procurei dar uma olhada. Para quem é assíduo da leitura. O segredo da vida está lá na Bíblia, né, Tá, Campelo? no nosso livro tá lá mestre. tudo, é o gabarito. Exato. Fantástico. Tem sobre propósito, Tem sobre propósito especificamente. Fala assim, a vida sem propósito não tem um sentido. E lá também, inclusive, fala que é libertador quando a gente encontra o nosso propósito. Foi para mim, tenho certeza que para você também iluminar Aham, caminhos. com certeza. Esse propósito que você compartilha aqui comigo e com todos que nos assistem toda segunda-feira. Exatamente. E sentiram a sua falta, viu? Eu Pois falei no é. último programa, eu falei, estava com saudade, você não pôde estar com a gente na semana passada. E os telespectadores também, mandaram mensagem. É que eu também tenho que realizar os meus objetivos, né? E nesse momento eu estava realizando um grande objetivo meu, Elga. Você sabe disso, todo mundo sabe. De você, Campelo. E hoje, qual é o tema do nosso bate-papo? Elga, assim, eu tô vendo muito o pessoal falar assim sobre caráter. Olha, que forte! Que forte. Então vamos passar por esse assunto, vamos falar um pouco sobre a formação do caráter, mecanismos de defesa que ele muitas vezes nós todos temos e isso compõe uma das partes do nosso caráter. Né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é que caráter é pessoal, é indivisível, intransponível e eu também não posso passar para outra pessoa. Ele é meu. Olha só, hoje vão ser vários questionamentos aqui, muitas curiosidades que eu tenho em relação a esse tema. Não só eu, né? Tenho certeza que muita gente também. Mas vamos lá. Vamos lá, falando assim. Ansiosa. Para começar, vou passar algum conteúdo e talvez assim, o nosso telespectador depois assiste novamente lá no canal do YouTube do programa, porque eu vou passar algumas informações e se quiser mais conteúdo, pode perguntar para nós. Se tiver dúvidas, pode deixar as perguntas, tanto na minha rede social quanto na sua também. Assisti várias vezes. Eu acredito que a informação, sabe, aquele conteúdo realmente que a gente, quando absorve, transforma, você tem que ver ele 1, 2, 3, aí você vai mudando, né? Você vai falando, nossa, agora eu acho que eu tô entendendo. É igual uma boa leitura, né, Campelo? Você lê 1, 2, 3. E se nosso telespectador também gostar, ele pode fazer perguntas e a gente pode retomar esse assunto em outro programa também. Com certeza. Vamos lá. Já. Nós temos dentro da neurociência, nós temos 7 tipos de formas de adentrar ao meu eu interior. A gente chama assim de níveis neurológicos, para facilitar o entendimento. Né? São eles: o ambiente onde eu estou, o comportamento, como que eu estou agindo nesse ambiente ou não agindo, né? O que eu estou fazendo ou deixando de fazer, minha capacidade, o que eu sou capaz, o que eu sinto que eu sou capaz, o que eu realmente tenho capacidade ou não tenho capacidade de fazer, minhas crenças e meus valores, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho fé, né? Não só fé na questão espiritual, mas fé comigo mesmo. Né? Tem até um exercício que fala assim, olha, escrevam 10 coisas que você acredita. Tem pessoas que com facilidade vão escrever 10, tem pessoas que vão escrever 1, 2, quando chega na 3, ela começa assim, gente, no que eu acredito? Que é até uma forma assim da pessoa externalizar, né, o que ela acredita. Sim, a gente dá muitas dicas na hora que está fazendo exercício, mas aqui a gente pode falar. Acredita na vida, na família, na fé, na verdade, em Deus ou num ser superior, seja qual for sua crença. A definição de Deus. Exatamente, na sua definição. Tem a sua. Ou acredita que não exista Deus, então... Sim. Cada um com as suas crenças. E a gente respeita. Né? E tem que respeitar todas, porque é individual. Né? Mais profundamente, nós temos a filiação, que vem da nossa família, do conjunto que foi colocado ali do pai, da mãe, considerando que pai e mãe, para nós, não necessariamente é o biológico, mas é aquele que cria. Sim. Certo? Importante. É importante sempre ressaltar isso. A sociedade, o meio que vive, o meio que cresceu, o meio que está convivendo agora, né? Que está sendo muito usado o termo bolha. Né? A bolha que você está convivendo agora, ela vai determinar o que você acredita, ela vai determinar
quais são as suas capacidades, qual é o seu comportamento e como vai ser o seu ambiente, como vai estar o seu ambiente. Se ele vai estar salutar ou não, depende disso. Mais interior, nós temos a nossa individualidade, o eu. Quem sou eu? E ele que vai definir realmente quem eu sou, vai realmente definir as minhas escolhas. Inclusive, qual bolha eu quero participar, né? Sim. Qual forma de grupo que eu quero participar, quais as crenças que eu quero acreditar, que vão ser importantes para mim, até definir meu nível de capacidade, meu comportamento e meu ambiente. Né? Então, mais do que o meio que a gente vive, né? Porque tem aquele jargão antigo, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Não necessariamente, porque mais profundamente disso, eu tenho o meu eu tenho a minha escolha, eu tenho a minha individualidade. Né? E ela vai realmente determinar isso. Né? Fazendo um parênteses aqui, eu conheço um pessoal que é de Anápolis, eles são evangélicos, né? Sim. E os filhos, eles foram criados no mundo atual. Aí os filhos resolveram ser dark, se vestirem todos de preto, conviver com os jovens que são dark. Com qual propósito? De levar a palavra de Deus. Olha só que interessante. Então, se a sociedade começa a enxergar a pessoa vestida de preto e ela tiver o seu preconceito, tiver seu julgamento formatado, ou tiver naquela bolha fechada que não consegue enxergar o mundo além dela, não consegue ter essa abertura, vai julgá-los como, sei lá de alguma forma depreciativa. Né? Exatamente. Olha, sem entender que dentro do interior, dentro da individualidade deles, eles têm um propósito. Existe algo ali, né? Muito nobre. Muito nobre e muito além do que eles estão vestindo. Olha sabe? Só, que interessante, que importante. Que importante isso, né? E mais interior nós temos a espiritualidade, que ela é a que cura tudo. Ela que nos ajuda a mostrar o caminho, é que nos ajuda a mostrar a luz, sempre lembrando que a espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Né? A espiritualidade é como você encara o mundo. Que nível de leveza você está encarando o mundo? Que nível de liberdade você está encarando o mundo? Que nível de não julgar você está encarando o mundo? Que nível de aproximar do outro você está vivendo nesse mundo? Então nós temos aí a espiritualidade, ela vai determinar a minha individualidade, o meu eu, que vai determinar a minha filiação, o grupo que eu estou convivendo, as minhas crenças, minhas capacidades, meus comportamentos e meu ambiente. Então é perfeitamente possível eu mudar comportamentos na minha vida, mudar minhas capacidades, e também é possível transformar o meu eu dentro desse mundo a partir do momento que eu tenho uma constatação do óbvio. Então, onde que está a formação do meu caráter? O que define meu caráter? Sou eu, a minha individualidade. Eu não posso falar que o outro vai definir o meu caráter. Eu não vou. É incongruente eu jogar essa responsabilidade para o outro definir o meu caráter. O meu caráter quem define sou eu comigo mesmo. Se eu perante o grupo, eu tenho uma postura e perante a mim eu tenho outra postura diferente, é um problema meu, é um problema inclusive da falta do meu caráter, porque eu tenho que perante o grupo pensar a mesma pessoa que eu estou da forma quando eu estou comigo mesmo, quando eu estou sozinho. Né? Que aí tem aquela questão, a discussão de moral e ética. Né? Então, o que eu faço perante os outros? Eu faço quando os outros não estão vendo? Sim. Então, não tem assim como a gente esconder. Então, o caráter passa por isso. Só que o caráter ele não é uma coisa assim, algo simples, muito simplista, de chegar e falar assim de um conceito do que é um caráter. Né? Eu ia te pedir, sabia? Eu falei, Campelo, você consegue conceituar caráter? Mas já que você já falou aí que na realidade, não sei se é difícil, é a palavra, você conceituar, existe um conceito? Ela é individual, depende de como a pessoa. Então o que a gente pode mostrar são traços. Traços do que pode levar um caráter da pessoa ser boa e uma pessoa que ou tem ou não tem caráter. Então não é uma coisa assim
não tem 0,5%. Vamos colocar assim, olha, essa pessoa de 0 a 10, qual que é o caráter dela? 5, 8? Não existe. Né? Se o caráter dela for 9,99, ela não tem caráter. Ou ela tem, ou ela não tem. Então, é assim, ou você tem, ou você não tem. Ponto. Exato, exatamente. Olha que interessante. Exato. E assim, ele tem vários traços. E eu, além disso, além dessa individualidade do caráter, da personalidade do caráter, e ele ser totalmente responsabilidade minha, eu não posso imputar isso por uma outra pessoa ou pelas minhas escolhas. Por exemplo, esse grupo que eu te falei, esses jovens, né? Eu não posso imputar a responsabilidade do caráter deles ser pelo grupo que eles estavam buscando agir. O caráter estava dentro deles. Sim. Eles estavam ali com uma intenção, com um propósito. Né? Então, ele é muito personificado. O que eu percebi, então, caráter você tem ou você não tem. Exato. Então, já me leva a mais um questionamento. Sim. O seu caráter, ele se transforma? Você consegue transformar o seu caráter? Consegue, Helga, consegue. A gente pode transformar o nosso caráter, a gente pode se desenvolver em uma pessoa que tenha um caráter propriamente dito a partir do momento que ele define a sua individualidade, quem ele é realmente nesse mundo. Não necessariamente, Helga, é uma pessoa que vai saber tudo, é uma pessoa que vai estar certa em tudo, né? Mas ele vai estar coerente com as questões pessoais dele, as questões individuais dele, as suas respectivas crenças, que a partir do momento que as crenças elas podem mudar, então pode fomentar uma mudança do meu caráter, uma mudança da forma que eu vejo o mundo. Olha, que maravilha! Vamos aproveitar, segurar nesse ponto, está super interessante a conversa, mas eu vou chamar a atenção de vocês que na sequência tem muito mais com o Carlos Campelo, mas vamos dar aquela paradinha bem rapidinho. Estamos de volta neste programa sensacional, falando com Carlos Campelo sobre caráter. E eu estou, assim, realmente adorando muito todas as informações que você está nos trazendo, porque refletir sobre isso nos muda, né, Campelo? Você consegue entender melhor as pessoas e como se relacionar melhor também com as pessoas. Informação transforma, né? Transforma, com certeza, transforma. Campelo, estávamos falando no bloco anterior, lógico, sobre caráter. Falamos que caráter ou você tem ou você não tem. Falamos que caráter se transforma também. Sim, se transforma, é possível de se transformar. E deixando aqui, reforçando, deixando muito bem claro, Helga, caráter é a personificação daquilo como eu ajo no mundo. Né? Sim. Eu não necessariamente posso pensar igual você, eu não preciso tomar as mesmas decisões que você, não preciso ter as mesmas crenças que você ou qualquer outra pessoa, né, para dizer se eu tenho ou não tenho caráter. Caráter é a minha forma de pensar e agir no mundo. Com você, eu tenho uma forma de pensar e agir, com outra pessoa, eu vou ter a mesma forma de pensar e agir. Compreende? Então eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Tá? Esse é o meu caráter. O ponto de referência é você. Exatamente. Você não precisa concordar com o que eu acredito. Você não precisa concordar com o que eu penso comigo para dizer se eu tenho ou não tenho caráter. Compreendi. Compreendeu? Não é pelo outro. Não é o outro que vai definir meu caráter. Sim. Né? Quem define meu caráter sou eu. É a minha postura para com o mundo. Né? Entendi. Entendeu? Entendi. E isso é importante, porque geralmente a gente se confunde aí nesse processo. Exato. Aí o outro vai querer definir meu caráter? Não define. Outra questão do caráter, da sua individualidade e da sua personalidade de ser meu, único e exclusivamente meu, por exemplo, os mecanismos de defesa, que são traços de mecanismos de defesa que a gente é fomentado da gestação até os 5 anos de idade, para você ter uma ideia, e isso traz durante a minha vida toda, fomentando e formando o meu traço de caráter. Então, assim, a formação do caráter, da gestação até os 5 anos, Começa na gestação. Olha que importante, né, esse processo, que o ser humano ele está vulnerável ali. Sim.
ele precisa realmente de um amparo. Exato. Importante também ter pessoas direcionando, né, amparando, acolhendo, ensinando. Você vê o quanto é importante esse momento da vida, né, Campelo? Com certeza, e ali vai fomentar o caráter da pessoa. Não, lógico que não estou falando que está certo ou está errado, porque é pessoal, não tem como a gente julgar isso, não tem como eu julgar isso com a pessoa. É a pessoa que vai fazer o seu próprio julgamento dela com a vida, né? Dela com a vida. Para você ter uma ideia, os traços de defesa que nós temos, pode até assustar um pouquinho esses nomes, tá? Mas não tem nada de transtorno de personalidade esses nomes. Entendi. Que são 5, né, que a gente vai falar aqui. Mecanismo de defesa. É o mecanismo de defesa que a gente cria e a forma que a gente reage a esse mecanismo de defesa, que também é super interessante, né? Nós temos lá o esquizoide, nós temos o oral, nós temos o psicopata, o masoquista e o rígido. Nossa. São nomes teoricamente pesados, né? Nossa, eu já quero a definição de cada um deles, né? Muito curiosa. Então, cada um tem os seus traços. O esquizoide, todos nós, para falar a verdade, nós temos os 5, tá? Olha, todos nós temos esses traços de defesa que, de certa forma, a gente foi submetido a uma agressão psicológica, né, nessa fase da fase uterina até os 5 anos, e a gente cria uma forma de interagir com o mundo, de defesa e de dar uma resposta para essa defesa. Né? O esquizoide, ele normalmente é na fase gestacional mesmo. Quando a mãe, tem vários tipos de mãe, né? A mãe renega o filho, renega a gravidez. Tipo, ai, não quero, essa gravidez não desejava. Indesejável, mãe, ou aquela gravidez que foi não por querer o filho, mas foi não planejada. Foi, de certa forma, foi planejada não a gravidez, mas o motivo, muitas vezes para segurar um relacionamento. Compreendi. Certo, então a criança ali... Pelos motivos errados. Ela pode desenvolver, ela vai sentir, ela vai perceber, ela vai sentir, ela vai perceber e desenvolve um traço de defesa chamado esquizoide. E interessante que a compleição física, eu gosto de usar essa expressão, né? Muitas vezes, o mecanismo de defesa faz isso, muda a estrutura física da pessoa. O esquizoide, normalmente, ele é mais esguio, ele é mais magro, mostra mais as articulações. É uma pessoa que pelo medo, o medo que ela teve dela estar fazendo alguma coisa errada, dela se movimentar e ser ali punida pelo seu movimento, então ela passa a ser uma pessoa que não tem muita mobilidade, ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de viver sozinha, ela vive muitas vezes à mercê do grupo, né? Distante do grupo, porém desenvolveu uma grande capacidade mental. Então são pessoas altamente criativas, são pessoas altamente inteligentes. Olha só! Né? Tudo tem seus lados. Então, tem negativo e positivo. Exato. Tem o traço de defesa e tem como a pessoa reage a esse traço de defesa. Então, são pessoas que gostam de ficar mais isoladas, mais sozinhas. Então, não são pessoas que gostam, muitas vezes, de estar em grupo. Né? Vai passar uma atividade, normalmente essa pessoa gosta de fazer atividade mais sozinha. Pensa rápido, sabe? Já vê o futuro, já tem assim, uma capacidade cognitiva muito elevada. Já a fase oral, né, os traços físicos da pessoa normalmente são as mais cheinhas, tá? Olha, engraçado, né, Campelo, de você entender que algo que acontece ainda na fase, por exemplo, gestacional, reflita até nas suas características físicas. Exatamente. Eu fiquei impressionada. Exatamente. Então são as pessoas que são mais cheinhas, que gostam de conversar, que gostam de estar junto, que gostam de tocar nas pessoas, né? E o que ocasionou isso? Muitas vezes, vamos lá, o bebê está chorando, mas está chorando de sono. A mãe não sabe e dá alimento para ele. Né? Então, a fase oral, conforme a criança está se dirigindo ao mundo, está mostrando sua necessidade ao mundo, mas ao invés de estar vindo aquilo que ela quer, está vindo aquilo que ela não quer. Então, a fase oral ela vai muito pela escassez ou pelo excesso. Né? Então, vamos dizer que a criança está chorando porque está com sono, ela não está com fome, e a mãe não sabe por quê, vai lá e dá mais mamar. É o excesso. Da
com fome, né? E vai, mais uma madeira. Exato. Então são pessoas que, por conta dessa escassez ou por conta desse excesso, por conta desse excesso, esta pessoa ela tende a ter uma relação diferenciada com o alimento, né? Então, por isso que normalmente são as mais cheinhas. Porém, como que ela reage no mundo? Ela é uma pessoa altamente comunicativa. É uma pessoa que desenvolve a parte oral, né? A pessoa altamente comunicativa, gosta de falar, gosta de se expressar, vão ser grandes oradores. Então, vão ser pessoas que têm esse traço, né? Eu tô aqui pensando, né, nas pessoas que eu conheço com esses traços. Eu falo, nossa, mas como bate, né? Corresponde demais com Cantelo. Lembrando que todos nós temos os 5, tá? Sim. Depois nós temos o psicopata. O psicopata, ele é aquele que dentro da infância, e muitas vezes os pais fazem isso. Filho, conta de 1 até 10. Se você contar de 1 até 10, você ganha um presente. A conta de 1 até 10 em japonês, para todo mundo aplaudir. Nossa, que inteligente. O pai e a mãe colocam muito o desejo pessoal na criança, fazendo a criança perceber que se ela fazer o que o pai e a mãe quer, ela vai ser presenteada, ela vai ser aplaudida, ela vai ganhar alguma coisa, né? Então é uma pessoa que vai crescer não vai querer se relacionar com as pessoas simplesmente por relacionar. Ele vai se relacionar com as pessoas para saber o que ele pode ganhar com a pessoa. Sim, tem que ter um benefício. Ter um benefício com aquilo. E dentro do físico, né, são normalmente as pessoas que são mais triangulares, são maiores no peitoral e no ombro e mais fino embaixo. Compreendi, né? compreendi. Lembrando que isso aqui não são traços de desvio de personalidade, né? São traços de defesas que acabam fomentando o caráter da pessoa, né? Então, essa pessoa psicopata, ela vai ter muito essa relação muito material com as outras pessoas. Por conta disso, qual a vantagem dela? Vai ser excelente negociador. Vai ser excelente negociador, vai ser bom para negociar, vai ser bom para vender. Excelente vendedor. Entendi. Bom, que é muito positivo na nossa vida profissional. Esses traços nos favorecem. Exato. Então, nós todos temos todos os traços, lógico que a gente tem um mais aparente. Depois tem o masoquista. O masoquista é aquele seguinte, quando criança, ele já vive um triângulo amoroso. Se for uma menina, a princesinha do papai, a nenê do papai, ou um menino, o homenzinho da casa, ou coisa parecida, fica fomentando essa importância, esses traços da criança, mas tipo, na hora que o papai e a mamãe vão dormir, eles vão dormir lá só, entre eles, e eu fico sobrando, né? Sim. Vou colocando aí a síndrome da rejeição. Aí muitas vezes o filho e a filha falam, dorme comigo, pai, dorme comigo, mãe. Aí o pai todo carinhoso, vou dormir com meu filho, mas simplesmente eu estou fomentando. Não é, como eu posso falar, não é cristalizado isso na cabeça da criança, ela não sabe que é isso. Sim. Tem muitos adultos que nem sabem que existe isso, né? Com uma grande maioria. Exatamente. Então, fomentando ali, ela tá querendo o acolhimento, mas se eu não fizer isso, ela está fomentando a rejeição. Então, eu tenho que saber lidar, tenho que saber instruir os meus filhos para ele não ter esse sentimento. Normalmente, as pessoas são mais quadradas, têm uma musculatura mais firme, e tem assim, não uma preponderância. Você está buscando as palavras, hein, Cantelo? A palavra exata. Exata, né? Para não errar, não criar duplo sentido. Eu estou vendo ele ali, olha, eu vou achar Estou pisando em ovos para falar, mas vou falar, né? Tem a bunda para dentro. Ai, tomou uma raquetada. Então, são as pessoas que elas têm esse lado da rejeição, né? Sim. E como a força dessas pessoas são pessoas que são muito detalhistas e executoras, né? Gostam de olhar para os detalhes e gostam de fazer, né? E pegam e fazem. Nossa, que características interessantes são, também. Não tem certo nem errado. Sim, né? É bom desenvolver todas, exatamente, né? Nós temos todas dentro de nós, só que a gente tem uma preferência, né? E por último, são as pessoas que são mais rígidas, são mais
elas foram educadas e instruídas a serem elas, as donas do negócio, ela ser a primeira, ela ser a mais esperada, ela ter a maior expectativa Sim. sobre ela. E se não tiver isso, ela vai ser frustrada ou coisa parecida. E para saber lidar com isso, para saber lidar com essa possível frustração, né, ela desenvolve um lado, ela tem a característica de ter o corpo mais arredondado. Olha, com curvas. Com curvas, né, se for feminino, se for masculino, um corpo mais bem distribuído, né? Ela aflora muito a questão da sexualidade. Olha. Ela não aflora muito a questão do amor, ela tem esse traço de se relacionar muito com as outras pessoas pela sexualidade, não necessariamente indo para as vias de fato, mas sendo sensual, querendo mostrar. Acho que ela não se aprofunda muito, né? Não se aprofunda, ela foge do amor. Entendi, foge do amor. Ela, na hora eu captei. Ela foge do amor. São pessoas que dificilmente vão se entregar para um relacionamento amoroso. Dificilmente. Não quer dizer que não vá, porque ela tem os outros traços que fazem toda a formação de uma linha de caráter que cada um nós temos. Mas, porém, por outro lado, ela tem essa questão e ela também tem a questão de saber fazer, saber executar, saber se apresentar, saber se portar perante o público, ter essa maestria de se colocar perante o público, de aparecer, demonstrar mais segurança, né? Mais credibilidade. Sim. Né? Passa essa figura. Então, Elga, esses são 5 traços assim que são um fio de cabelo da formação de um caráter de uma pessoa. E olha só quanto de conhecimento que a gente passou e o quanto que é profundo a formação do caráter para eu falar assim que o meu caráter ele é definido por outra pessoa. Não é, são N fatores que fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje. E é possível a partir do momento que eu constato isso, que a gente fala assim que o óbvio não existe, o óbvio ele deixa de existir a partir da constatação dele. A partir do momento que eu sei que existe, eu acabo refletindo sobre isso e me transformando, optando por qual linha que eu quero ir, qual linha que eu quero desenvolver, qual linha que eu quero aprofundar. E mais um detalhe, né? A partir do momento que eu sei a estrutura física, quando eu estiver conversando com uma pessoa, eu já vou saber quais são os traços dela, né? Principalmente olhar quais são as forças dela, que isso eu acho que é o mais interessante para cada um de nós. Carlos Campelo sempre arrasando, amei o tema escolhido. Hoje, são informações assim que nos dão também dicas na questão do relacionamento, né? Te dão informações privilegiadas. Eu vou refletir sobre isso também, vou dar mais uma aprofundada. Adorei, de verdade. Um ótimo tema para iniciarmos aí essa semana maravilhosa que só está começando, né? Exatamente. E se o nosso telespectador ficou com alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, pode fazer, a gente pode voltar a esse tema, porque foram vários assuntos. Com certeza. Hoje, começando a semana. Carlos Campelo. Olha, obrigado por mais uma oportunidade e até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção à oportunidade, pegue seu celular e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube e reveja todo o conteúdo que está lá disponível, só esperando vocês. Vale a pena, minha gente? Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.